Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tributário em Jogo mais uma vez. Hoje o tema do vídeo é a isenção para os ganhos de capital de pequeno valor apurados nas alienações de criptoativos. A legislação lá traz essa previsão isentiva para bens e direitos de maneira geral, como veremos, mas quando a gente traz para esse contexto operações com criptoativos, temos algumas dificuldades que advém exatamente das características desse gênero, que são os criptoativos. Veremos. Bom, como regra geral, nós sabemos que a legislação estabelece a incidência de imposto de renda, a cobrança de imposto de renda, sobre eventual ganho de capital apurado na venda de um bem ou direito. O ganho de capital é o eventual resultado da subtração que se faz entre o preço de alienação desse bem e o seu custo de aquisição. Se você experimenta um ganho nessa operação, a regra incide o imposto de renda. Com uma alíquota que pode variar entre 15% e 22,5%, a depender da faixa de incidência. Então, aqui nós temos uma lógica progressiva. Quanto maior for o ganho de capital, maior será a alíquota aplicável. Mas a legislação ela traz, no artigo 22 da Lei 9.250 de 1995, uma hipótese de isenção. Na verdade, são duas hipóteses de isenção. O artigo 22 diz que fica isento do imposto de renda o ganho de capital oferido na alienação de bens ou direitos de pequeno valor, né? Ele traz essa denominação, a alienação de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a. Aí o inciso primeiro é mais restrito e traz R$20 mil no caso da alienação de ações negociadas no mercado de balcão. E segundo, aqui é a hipótese que nos interessa, R$35 mil nos demais casos. Beleza. Parágrafo único traz uma regra que é a origem da dificuldade que a gente vai comentar aqui. No caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza, será considerado, para os efeitos deste artigo, o valor do conjunto dos bens alienados no mês. Mesma natureza. O que é isso? E essa pergunta, ela toma uma proporção maior quando estamos analisando criptoativos, porque aí a gente tem que levar em consideração a taxonomia dos criptoativos, né? E todo criptoativo tem a mesma natureza? Ou depende do criptoativo? Qual criptoativo? Será que existem subespécies? Veremos. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente já colocar aqui em pauta que essa pergunta já foi colocada à Receita. E no Perguntas e Respostas de 2022, ou seja, referente ao imposto de renda do ano calendário 2021, teve uma pergunta que foi respondida com esse esclarecimento. A pergunta, na verdade, era um pouco mais ampla e trata de como que os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos são tributados. E aí, na resposta, a Receita ela traz esse esclarecimento a respeito da fruição da isenção. E aí diz a Receita, vou ler nas suas próprias palavras: a isenção relativa às alienações de até R$35 mil mensais deve observar o conjunto de criptoativos alienados no Brasil ou no exterior, independente do seu tipo: Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFTs ou outros. Caso total alienado no mês ultrapasse esse valor, o ganho de capital relativo a todas as alienações estará sujeito à tributação. Mas isso coloca algumas questões aqui para a gente refletir a respeito. Primeiro, é engraçado que aqui a Receita propõe uma compreensão unitária do criptoativo. O criptoativo como algo que, em toda a sua exposição, em toda a sua manifestação, tem a mesma natureza. Mas, na hora de declarar, a Receita propôs códigos de declaração distintos para alguns tipos de criptoativos. Então, tem uma segregação classificatória para declarar. Tem um código para Bitcoin, outro para altcoin, outro para stablecoin, outro para NFT. E tem
um código residual. É coerente? E o outro ponto, e que é o que eu julgo mais importante, será que isso é coerente com a própria taxonomia dos criptoativos? Sobre a taxonomia dos criptoativos, ou seja, a sua classificação, sua possibilidade classificatória, é importante dizer que, dependendo do instituto de pesquisa, do grupo de estudos que se dedique a esse tema, nós temos formas distintas de classificar os criptoativos em suas espécies. Mas, a despeito de haver certas particularidades de uma classificação em detrimento da outra, existem, quase todas demonstram algumas espécies típicas. Eu vou ilustrar aqui com a taxonomia proposta pelo Blockchain Research Institute de 2020. E aí eles falam que tem, dentro desse guarda-chuva, desse termo guarda-chuva criptoativo, primeiro, tokens de pagamento. São as famosas criptomoedas, os bitcoins, Moneros. Tem os tokens de plataforma, que é outra espécie, que não tem a ver com o token de pagamento, eles não servem de meio de troca. A vocação do token de plataforma é criar um suporte para a blockchain de outros tokens, para outros tokens rodarem. Tem os tokens de investimentos, chamados security tokens, que são a representação de uma propriedade que vai prover lucro, assim como um ativo financeiro. É a expressão máxima do ativo financeiro dentro desse universo dos criptoativos. Tem, por outro lado, outra espécie que são os tokens de utilidade, que não tem por vocação servir à especulação ou ao investimento, a meio de troca. A pretensão ali daquele ativo é prover uma utilidade, como, por exemplo, um item comprado dentro de um joguinho, ou um criptoativo de um clube de futebol que te permite um direito de escolha na eleição de uniformes, patrocínios. Tem várias espécies de tokens de utilidades, inúmeras, assim, que não dá nem para elencar por aqui. Temos também as chamadas stablecoins, que têm uma aproximação das criptomoedas, mas elas têm a diferença de terem algum mecanismo de controle de volatilidade, seja sem lastro, como, por exemplo, com um algoritmo, ou com lastro, né? Numa criptomoeda, num Bitcoin da vida, ou em uma moeda fiduciária. Temos também stablecoins que têm lastro em commodities. E em algumas taxonomias, essas que têm lastro em commodities são uma categoria totalmente diferente, para ilustrar, que exemplificar como que a taxonomia pode ter umas particularidades dependendo do instituto que propõe a classificação. Mas o importante aqui e claro, né, para finalizar, os NFTs, os tokens não fungíveis, que se distinguem de todos os demais por conta da sua não fungibilidade, da sua autenticidade, né, e identidade própria. Todos esses tipos de tokens mostram que a categoria criptoativo pode ser muita coisa. E aí, quando a gente fala em uma locução tal como mesma natureza, é um exercício difícil falar que todo criptoativo tem a mesma natureza, né? Afinal, por essa ilustração toda, a gente vê que nós temos vários atributos distintivos, né, de uma espécie de criptoativo para outra, como a sua função, a fungibilidade, a existência de lastro, existência de emissor identificado também. Alguns atributos são mais evidentes, outros menos evidentes, mas todos eles, de maneira conjunta, mostram que, a depender, um criptoativo ele tem uma feição completamente diferente, uma vocação completamente diferente de um outro criptoativo. E aí, o que é interessante também?
A Instrução Normativa 1888, de 2019, da Receita, traz o conceito de criptoativo para a Receita. E acho que é no seu artigo 5º, que é aquele artigo que traz definições úteis para a compreensão geral de toda a disciplina ali veiculada. No inciso 1º, ela traz o conceito de criptoativo. E eu vou ler ipsis literis, o que a Receita prescreve aqui como conceito de criptoativo. É a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, veja, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal. É uma definição ampla, mas não tão ampla assim, porque tá subjacente a esse texto a ideia de fungibilidade, né? Então, parece que NFTs não estão aqui contempladas. Não deve ter sido a pretensão da Receita, não deve ter sido a pretensão da regulamentação, mas é mais uma questão relacionada ao fato de que essa regulamentação está num processo evolutivo. Os criptoativos são coisa não tão nova assim, mas ainda assim tem um longo caminho de regulamentação por vir, né? E outro conceito que é importante a gente buscar é o veiculado no parecer de orientação da CVM número 40, que saiu em outubro do ano passado, de 2022. E aqui a gente encontra uma definição mais ampla do criptoativo. Logo, o primeiro parágrafo do parecer fala: criptoativos são ativos representados digitalmente, protegidos por criptografia, que podem ser objeto de transações executadas e armazenadas por meio de tecnologias de registro distribuído. Aqui a gente vê que não existe nas entrelinhas, essa ideia da fungibilidade, né? Isso pode estar se referindo a criptoativos fungíveis ou não fungíveis. Mas uma coisa interessante nesse parecer é que, um pouco mais à frente, ele traz a ideia de que nem todo criptoativo tem a mesma natureza. E o que tem que ser avaliado para determinar a natureza do criptoativo são as características particulares de cada um deles, ou as características em concreto. Isso é uma percepção importante que a CVM trouxe nesse parecer de outubro de 2022. E aí, diante desse cenário, será que essa compreensão da Receita que ela veiculou no Perguntas e Respostas de 2022 merece crítica? Me parece que sim, porque diante dessa percepção de que nem todo criptoativo de que todos os criptoativos, na verdade, têm suas particularidades e que existem subespécies dentro desse termo guarda-chuva criptoativos, é importante a gente dar esse passo além e identificar as subcategorias. Principalmente porque nós temos um elemento infralegal normativo que nos ajuda nessa identificação. E eu vou propor que vocês abram esse dispositivo para analisarem em conjunto comigo como que ele pode trazer luzes para a gente resolver essa questão. É o artigo 133 do Regulamento do Imposto de Renda. No parágrafo 2º ele fala: consideram-se bens ou direitos da mesma natureza. Então, a pretensão dessa disposição infralegal é esclarecer a extensão. O que significa isso? Quando a legislação fala, quando a lei fala em bens ou direitos da mesma natureza, o que ela quer dizer? O que você vai... o que está em jogo quando você vai julgar algo ser da mesma natureza que outro algo, né? Então, consideram-se bens ou direitos da mesma natureza aqueles que guardem as mesmas características entre si, tais como... Aí ele traz um rol de exemplos. Inciso 1º, automóveis e motocicletas. Eles seriam bens ou direitos da mesma natureza porque do mesmo gênero, veículos. Inciso 2º,
imóvel urbano e terra nua seriam bens ou direitos da mesma natureza, porque é do mesmo gênero imóveis. E o terceiro, quadros e esculturas, do mesmo gênero, obras de arte, né? Arte em geral. E aí, imaginem o seguinte, alguns anos a partir de agora, tenho eu uma casa no metaverso. Eu tenho uma casa no metaverso. E essa casa tem uma mesa, tem uma geladeira, tem uma estante, uma cama, tem tudo lá. Tem um vaso, tem obra de arte, tem tudo, né? E aí eu resolvo vender o vaso. 2 semanas depois, resolvo eu vender a casa. E aí? Somo? Devo somar? Vocês não acham que o vaso poderia ser enquadrável no inciso 3º do artigo 133 e a casa no inciso 2º, a fim de evidenciar que eles não têm a mesma natureza? Ou será que a intangibilidade desses bens, desses ativos, e a característica de eles serem protegidos por criptografia, será que a existência dessas duas particularidades jogam eles numa categoria distinta totalmente? Será? Ou seja, a pretensão desse vídeo não é dizer que a resposta da Receita está errada ao considerar todos os criptoativos bens ou direitos da mesma natureza, a fim de obrigar o somatório de todos os ganhos para avaliar se existe ou não direito à fruição da isenção de 35 mil. Mas apenas deixar aqui a pulga atrás da orelha, porque a questão não é tão simples, afinal a taxonomia dos criptoativos não é coisa simples. Conta aqui nos comentários do vídeo, compartilha com a gente as suas impressões a respeito.